Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para assim crescermos um pouquinho mais na graça e no conhecimento. E hoje, meus irmãos, nesse vídeo aqui nós vamos fazer um estudo sobre o livro de Êxodo, no seu capítulo de número 20. Um estudo bastante interessante e com certeza vai ser muito importante para o nosso conhecimento diante da palavra de Deus. Mas antes, já quero aqui também fazer aquele convite especial para você que está chegando agora, você que é novo no canal, que está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu peço a você, por favor, não deixe de se inscrever, ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar a você todas as vezes, que tiver vídeo novo aqui no canal. Todas as vezes que tiver live aqui no canal, a YouTube vai estar notificando você, para que assim você não perca nada, nenhum vídeo que vai sair aqui nesse canal. Eu peço a todos vocês, meus amados, que vocês também não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O seu like, meu irmão, é muito importante para esse canal. A plataforma do YouTube, ela faz a leitura muito dos vídeos referente à quantidade de likes. Então, quanto mais likes, mais vezes a plataforma vai estar distribuindo o vídeo para as pessoas. E, infelizmente, eu tenho notado aqui que o número de likes está sendo bem abaixo do número de visualizações. Então você, meu irmão, que está visualizando esse vídeo, assistindo o vídeo, por favor, não esqueça do seu like, é coisa rápida, ligeira, e assim você vai estar ajudando não somente o canal, mas também vai estar ajudando outras pessoas, porque quanto mais o YouTube distribui este vídeo, mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e para o nosso estudo de hoje, logo após a vinheta. Então vamos aqui, iniciar o nosso estudo. Hoje aqui, aprender um pouquinho sobre o livro de Êxodo, capítulo de número 20. Um capítulo aqui, irmãos, bastante interessante, bastante importante para o povo de Deus, para o cristão, porque foi nesse capítulo, de Êxodo 20, que Deus ele registra aqui os 10 mandamentos, por intermédio aqui do seu servo de Moisés, lá no Monte Sinai. Então, por isso que esse capítulo acaba se tornando assim, muito importante, para nós cristãos, muito importante de nós estarmos conhecendo, esse capítulo, por quê? Porque nós precisamos, nós como cristãos, na verdade, nós precisamos aí ter em mente, de, como diz, de cor e salteado, os 10 mandamentos, para que assim nós possamos obedecer a palavra de Deus. E o estudo bíblico, irmãos, aqui de Êxodo 20, ele vai nos trazer aqui uma síntese da lei de Deus para o seu povo, mostrando o que? Mostrando o padrão moral requerido pelo Senhor daqueles que o pertencem. Então aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver o que? Uma síntese da lei de Deus, da maneira, da forma a qual Deus ele quer que o seu povo venha agir.
Para quê? Para que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, né, não venha agir de qualquer maneira, mas venha ter um padrão de vida segundo a palavra de Deus. Né, venha ter um conceito, né, de vida segundo a palavra de Deus, para dar segundo a vontade de Deus. E nesse estudo aqui, meus irmãos, nós vamos estar, né, separando ele em 3 partes principais, para que assim você possa compreender melhor, né, o estudo que vai ser falado aqui e compreender melhor também, né, o capítulo 20 aqui de Êxodo. E a primeira parte que nós vamos estar falando aqui é sobre os 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. A segunda parte, nós vamos estar falando aqui sobre Moisés como mediador entre Deus e o povo de Israel, que está em Êxodo capítulo 20, do versículo 18 ao 21. E a terceira parte, nós vamos estar falando sobre as leis a respeito dos altares, que estará em Êxodo capítulo 20, do versículo 22 ao 26. Então vamos aqui para a nossa primeira parte, os 10 mandamentos. O texto de Êxodo, capítulo 20, começa deixando claro que as palavras que compõem os 10 mandamentos foram comunicadas pelo próprio Deus. Estará em Êxodo, capítulo 20, no versículo 1. Isso quer dizer que esses mandamentos foram falados ao povo diretamente pelo Senhor. Inclusive, os 10 mandamentos da lei de Deus são conhecidos também como decálogo, uma expressão proveniente do vocábulo grego que significa basicamente 10 palavras. Portanto, os 10 mandamentos são especificamente as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo. O segundo versículo de Êxodo, capítulo 20, traz uma introdução típica de um tratado oficial da época. Dessa forma, o versículo registra o preâmbulo em que Deus se auto-identifica ao povo como o Senhor teu Deus, naquele momento histórico em que ele havia tirado os filhos de Israel da terra do Egito. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Vamos estar lendo aqui, irmãos? E a Bíblia faz a seguinte narrativa: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em seguida, o texto traz os 10 mandamentos, propriamente ditos como estipulações do tratado que deveria ser observado com lealdade por Israel. Os primeiros 4 mandamentos foram dados para regular o relacionamento do povo com Deus, enquanto os outros 6 mandamentos foram dados para regular o relacionamento do povo entre si. Em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3 ao 17, encontramos a seguinte relação. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Israel pertencia exclusivamente ao Senhor. Deus havia criado, redimido e reivindicado aquele povo como sua propriedade particular. Portanto, ele jamais aceitaria que sua glória fosse dividida com falsos deuses. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, do 4 ao 6. Deus proibiu que qualquer imagem fosse esculpida com o propósito de representar a divindade. Essa proibição não apenas contemplava imagens de ídolos pagãos, mas também alguma suposta imagem que pudesse ser concebida pelos israelitas como representação do próprio Deus.
Definitivamente, os israelitas tinham de compreender que a imagem do Deus verdadeiro jamais poderia ser representada pelas obras da imaginação humana. Depois, a sequência da história bíblica mostra que a imagem do Deus invisível foi revelada unicamente em Jesus Cristo. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e também lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 19. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O Senhor deixou claro que o seu nome tinha de ser santificado em Israel. O povo tinha de ter reverência com o nome de Deus e jamais deixar que o santo nome divino fosse envolvido em blasfêmia, falsos juramentos, adoração fingida e encantamentos e etc. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Tomando como base a ordem da criação e os atos redentores de Deus, ao livrá-los da servidão no Egito, os israelitas tinham de consagrar um dia ao Senhor. Desta forma, o sábado se tornou o sinal da aliança de Deus com Israel no Sinai. Para a igreja do Novo Testamento, esse mandamento aponta para Cristo, o Criador e Redentor, que traz o descanso final para o povo de Deus. Quinto, honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Deus deixou claro a importância da família na sociedade civil e na comunidade da fé, de modo que quando um filho desrespeita os seus pais, ele também acaba desonrando ao Senhor. Sexto, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de modo que a vida humana é sagrada. Então Deus comunicou ao seu povo que o homicídio qualificado era uma grave transgressão da lei divina. Sétimo, não adulterás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Deus proibiu os israelitas de praticarem relações fora do laço matrimonial. O povo tinha de manter em mente que o casamento foi instituído por Deus e que o adultério era um pecado contra a família e uma afronta aos princípios divinos. Oitavo, não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Os israelitas foram avisados que se apropriar de algo que não lhes pertencia era reprovável perante o Senhor. Esse mandamento regulava o direito da propriedade particular. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Deus também proibiu que o seu povo atentasse contra a moral e a reputação de alguém. Décimo, não cobiçarás nada do teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Os israelitas precisavam saber que os mandamentos que Deus estava lhes dando também se aplicavam às intenções de seus corações. Então, meus irmãos, essa aqui foi a primeira parte, do estudo, falando aqui sobre os 10 mandamentos que o Senhor deixou
né, para o povo dele, né, para os seus escolhidos, que o Senhor deixou para nós cristãos, né, obedecermos, termos, né, como regra de fé, né, como um princípio de vida, esses 10 mandamentos, para assim continuarmos andando firmemente na presença de Deus. Agora nós vamos então para a segunda parte, que é Moisés como mediador entre Deus e o povo de Israel. Êxodo, capítulo 20, versículo 18 ao 21. O texto bíblico de Êxodo 20, relata que na ocasião em que os mandamentos foram dados por Deus, todo o povo de Israel presenciou de longe os trovões e os relâmpagos e o som de trombeta e o monte fumegante. Êxodo capítulo 20, versículo 18, faz a seguinte narrativa. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. O texto também destaca que os israelitas temeram perante a manifestação da glória de Deus naquela ocasião. Por isso, eles pediram que Moisés lhes comunicasse as palavras de Deus, pois tinham medo de morrer, caso Deus falasse diretamente a eles. Êxodo capítulo 20, versículo 19. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Mas Moisés tranquilizou os filhos de Israel, dizendo que Deus estava os provando, a fim de que eles temessem ao Senhor e não pecassem. Então Moisés agiu como mediador entre Deus e o povo, e se aproximou sozinho da nuvem escura onde Deus estava. Esse episódio também serviu como mais um validador da autoridade de Moisés como escolhido de Deus para liderar aquele povo. Amados, vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, versículo 21. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então, meus queridos, aqui foi a segunda parte do estudo, né, onde falou aqui referente, né, Moisés, né, ele ser o mediador entre Deus e o povo de Israel. Interessante aqui, né, meus amados irmãos, é que quando Deus ele deu um sinal, né, diante do povo, né, que realmente Deus estava ali, né, então o povo que eles sentiram medo de Deus. Por isso que aqui eles pedem, né, para Moisés, né, ser o mediador. Por isso que aqui eles pedem para Moisés: fala você mesmo conosco, nós ouviremos, né, as palavras de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque se Deus ele falar diretamente conosco, nós temos medo, né, de que nós vamos morrer. Então, meus amados, por isso que aqui Deus ele já, né, escolheu o Moisés nesse intuito, né, porque Deus ele sabia referente à questão do povo de Israel. Por isso que Deus aqui ele escolhe Moisés, né, não somente para liderar o povo, né, para libertar o povo ali do Egito, mas também para mediador, né, entre Deus e o povo de Israel, para que o povo assim então, né, cumprisse, né, as palavras do Senhor. Agora nós vamos aqui para a terceira parte desse estudo. Leis a respeito dos altares. Êxodo capítulo 20, do versículo 22 ao 26. A parte final de Êxodo 20
traz o registro das leis acerca dos altares. Primeiro, uma vez mais, Deus exortou o povo a respeito da proibição da idolatria em Israel. Êxodo capítulo 20, versículo 22 e 23. Vamos estar lendo aqui. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes vistos que do céu eu vos falei, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não os fareis para vós. Em seguida, Deus ordenou que o povo construísse um altar de terra, para que nele fossem oferecidos os holocaustos e as ofertas pacíficas do povo de Israel. Êxodo capítulo 20, versículo 24. Vamos estar lendo aqui também. Êxodo capítulo 20, versículo 24. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas, os vossos bois, em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. No entanto, Deus também advertiu que se o povo construísse um altar de pedras, as pedras não podiam ser lavradas, para que o altar não fosse profanado. O propósito dessa proibição não é muito claro. Alguns comentaristas acreditam que Deus estabeleceu essa proibição para impedir que os israelitas tentassem usar os altares pagãos dos cananeus, visto que esses altares geralmente eram feitos de pedras lavradas. Bom, seja como for, quando o tabernáculo foi construído, o altar dos holocaustos foi feito de madeira e bronze, mas dentro da sua estrutura havia terra ou pedras não lavradas. Deuteronômio capítulo 27, versículo 5, a Bíblia faz a seguinte narrativa: também ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferramentas sobre elas. Por fim, Deus concluiu suas ordenanças acerca dos altares, dizendo que não deveria haver degraus para subir no altar, para evitar que a nudez da pessoa que estivesse subindo no altar fosse revelada. Êxodo capítulo 20, versículo 26, a Bíblia diz: também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a sua nudez. Naquele contexto, as instruções a respeito das vestes sacerdotais ainda não tinham sido dadas por Deus. As vestes largas usadas naquele tempo não eram adequadas para subir uma escada na presença de outras pessoas. Então, amados, aqui também foi, a terceira parte, do nosso estudo, que fala sobre a lei a respeito dos altares. E aqui nós vemos, Deus então, ele instruindo, Moisés, o povo de Israel, a fazer o seu altar, para o sacrifício, para holocaustos oferecidos, as ofertas pacíficas ali para o povo de Israel. Então aqui, nós vemos que Deus ele instruindo a forma correta
a qual o povo deveria ali construir o altar do Senhor Jesus, né, para que então eles fossem oferecer, né, ofertas e holocaustos ao Senhor. E o interessante aqui, meus amados irmãos, que nós vemos, né, até mesmo na palavra de Deus falando, né, como deveria ser o altar, né, como o altar deveria ser construída, né, e aqui ele instrui o que? Para que o altar não tivesse escada, não tivesse degraus, para, né, os sacerdotes estar subindo sobre o altar. Porque como nós vimos aqui, né, as vestimentas, né, daquela época é totalmente, né, diferente das vestimentas de hoje. Né, as vestimentas daquela época, né, era como se fosse, né, vamos dizer assim, um vestido, né, e era largo. Então, se o povo fosse subir escada na presença, né, de outras pessoas, né, então eles corriam o risco de aparecer a sua nudez. Então, para evitar, né, esse escândalo, para evitar esta vergonha, né, das pessoas, dos sacerdotes, das pessoas que eram escolhidas para subir no altar, para ali, né, acender ali o holocausto, as ofertas ao Senhor. Então Deus ele instruiu que o altar de Deus fosse construído, né, mas sem escada. Então, meus amados irmãos, o que dá para entender aqui é que o altar, né, qual o Senhor instruiu para o povo construir, era um altar baixo, não era um altar alto, né, porque não tinha escada, e para o povo, então, para poder subir no altar, então, né, automaticamente já nos dá a entender que o altar era baixo, né, para que o povo pudesse subir, né, ou melhor dizendo, para que o sacerdote, né, para que as pessoas a qual o Senhor escolheu, né, ali para acender, né, as ofertas, os sacrifícios, para queimar, né, as ofertas, né, os holocaustos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, esse foi, né, o nosso estudo de hoje, falando aqui, né, sobre Êxodo capítulo 20, sobre aqui, né, essas três partes, né, bastante importante para o nosso conhecimento, nosso aprendizado, né, para que nós possamos aqui, né, aprender, né, pegar esse estudo e trazer para a nossa vida, né, pessoal, particular, na presença de Deus. Inclusive, né, meus amados irmãos, a primeira parte, onde fala, né, sobre os 10 mandamentos, as leis de Deus, que foi, né, trazida para o povo aqui em Deuteronômios, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Você pode até agora se dizer que, irmão, mas no Novo Testamento, né, a Bíblia vai dizer, né, o próprio Jesus vai dizer que os 10 mandamentos, na verdade, foram reduzidos apenas em 2, que é amar a Deus, né, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, né, de toda a vossa alma aqui sobre a terra, e depois também amar ao próximo como a ti mesmo. Com certeza, irmãos, sem dúvida alguma. Mas por que no Novo Testamento Deus, Jesus, né, o próprio Jesus, ele reduziu os 10 mandamentos, né, para somente esses 2 mandamentos? Porque, meus amados, aquele que conseguir obedecer esses 2 mandamentos, automaticamente ele vai estar obedecendo também os 10 mandamentos que foi estabelecido por Deus aqui no Antigo Testamento, né, aqui no livro de Êxodo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, e quem ama o seu próximo como a si mesmo, meu irmão, certamente ele não vai, meus amados irmãos, abolir, certamente ele não vai desobedecer esses 10 mandamentos. Porque nós vamos ver que esses 10 mandamentos, ele está introduzido nesses 2. Os 10 mandamentos, ele está introduzido, irmãos,
nesses dois mandamentos, a qual o próprio Jesus, ele deixou para nós ali no Novo Testamento. Então é isso que nós temos que compreender, que ter em nossa mente, para andarmos segundo a vontade e o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que esse estudo realmente possa aqui trazer um entendimento melhor, né, para a tua vida, para o teu conhecimento, e que você possa trazer, né, para a tua vida o que nós aprendemos aqui nesse estudo, né, e principalmente aqui os 10 mandamentos. Então fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém e amém.